O termo não é tão novo, mas está super em alta. Carreira líquida. Já ouviu falar? Olá, seja bem-vindo ao episódio novo do podcast Foca no Trabalho, onde nós falamos sobre mercado de trabalho, carreira, profissão, carreira líquida e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente vai falar de um tema um pouco filosófico, de reflexão, de conversa, explicar o que é carreira líquida. Não é algo novo mesmo, como a Bruna falou, mas está super em alta e cabe aqui discussão, né? A gente vai justamente conversar e discutir porque eu acho que as pessoas sentem o fenômeno, sabe, Bruna, no dia a dia, mas elas não sabiam, não nomeavam como carreira líquida ou esse conceito aí que não é tão novo assim. E eu acho engraçado isso, né, Lê? Porque nós sentimos no dia a dia uma mudança, a gente percebe no ambiente, a gente percebe, né, na organização, mas aí quando a gente olha numa rede social como o LinkedIn, que tem lá notícias do dia, né, LinkedIn News, e aí a gente olha e fala, nossa, mas que novidade, mas já é algo que vem acontecendo com o tempo e que também tem uma característica muito multidisciplinar, né, que a Lê até falou bem, é um termo antigo, né, que existe há muito tempo, que vem de um outro conceito aí, a Lê, você que tem a propriedade maior ali, que você leu na faculdade, então conta um pouquinho aqui pra gente de onde vem esse termo líquido, né? Eu vou tentar, né, não tenho propriedade nenhuma aqui, gente, mas lembro de ter lido, quem já ouviu falar da modernidade líquida, amor líquido, sociedade líquida, vai saber do que eu tô falando, que são os livros do Bauman, eu não sei falar o primeiro nome dele, Zygmunt Bauman. Ele faleceu recentemente, em 2017, mas é um sociólogo que escreveu assim uma série de livros sobre a liquidez e a modernidade, e dentro dos livros dele, tanto da modernidade quanto do amor líquido, o que ele explica? Se a gente pegar o líquido, né, e você coloca o líquido dentro de um copo, ele vai ficar num formato de copo. Se você colocar o líquido dentro de uma jarra, ele vai ficar num formato de jarra. Então ele diz que a modernidade, ele traz essa liquidez, essa volatilidade, que são características que vieram para desorganizar as esferas da nossa vida social, do amor, da cultura, do trabalho, e isso traz assim, é como assim, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza. Tem uma frase, até vou ler aqui, que é assim: escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. Então você que está aí no início do episódio, que está trabalhando, e você fala, eu não tenho mais certeza de nada na minha carreira, toda hora as coisas mudam, tem algo de errado comigo, o que está acontecendo? Não é nada a ver com você, é um fenômeno, não vou usar, esse é um fenômeno, enfim, mas é, segundo o autor, que a modernidade traz. E o principal é a forma, Bruna, como a gente se relaciona com as coisas, tá? Então, se você lê o Amor Líquido, ele vai falar que existem mais separações porque as relações não são tão profundas, né? Se você pegar há 50 anos atrás, a pessoa dava um beijo na pessoa, já começava a namorar e já casava. Hoje não, você sai com uma pessoa, tem um negócio de uma noite só, às vezes vai casar 2, 3 vezes, e eu não acho isso nada ruim, tá? Pelo contrário, eu acho que a liberdade que você tem de escolha, ela é muito poderosa. Mas sim, ela traz uma superficialidade. Aqui a gente vai trazer para o ambiente do trabalho, e é importante a gente lembrar e fazer um contexto aqui rapidamente histórico, como as nossas relações com o trabalho mudaram ao longo desses, 50 anos. Se você pegar o seu avô, que teve uma carreira, provavelmente ele teve uma única profissão a vida toda. Se você pegar uma pessoa que trabalhou numa empresa, por exemplo, que tem mais de 60 anos, ele provavelmente foi conhecido por aquela atividade única. As pessoas quando entravam, né, lógico, era um privilégio aqui no Brasil, há 30 anos atrás, você fazia ensino superior, mas você fazia contabilidade, por exemplo, você sabia exatamente o que você ia trabalhar
ao longo de toda a sua carreira. Se hoje você perguntar para um recém-formado da área contábil o que ele vai trabalhar, ele tem diversas opções, ele tem diversas profissões que uma única formação propõe para ele. Então, essa relação com o trabalho, ela mudou ao longo dos anos. A gente tem aqui múltiplas carreiras, que eu acho que é um episódio que pode ser um adendo aqui, e a gente também falou de carreira não linear aqui. Então, vale a pena vocês escutarem esses 2 episódios depois. Mas se você que está aí na sua profissão e está sentindo essa volatilidade, essa mudança constante, é por conta disso, porque hoje você tem muito mais profissões, muito mais possibilidades, as pessoas mudam. Tem um lado bom, que traz mais liberdade, mas tem um lado da instabilidade que realmente traz desconforto. E até complementando, Ale, né, nós falamos aqui também já em outros episódios sobre o mundo bunny, né, que é um conceito que traz ali todo o ambiente que nós estamos vivendo. Então, isso tem muito a ver com a relação que nós estamos trazendo de carreira líquida, né? Que são as relações, tem ali as relações pessoais, agora tem as relações de trabalho que estão mudando, porque a sociedade está mudando, o comportamento está mudando, e aí nós trouxemos aqui também o conceito bunny, né? Que é ali frágil, um mundo, né, um conceito de mundo que é traduzido como frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E isso tudo se caracteriza em relações que são relações mais líquidas, como você falou, né, Lê? E aí tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Não vou dizer negativos, mas que não são positivos ali, né? Que estão um pouco fora de algo tão benéfico. Mas eu lembrei de um ponto trazendo do lado positivo, né? Que eu vou trazer. Não sei se você já assistiu algum filme do Bruce Lee, que aí ele tem a famosa frase dele, que é Be Water, seja água. Já que nós vivemos num mundo que é tão frágil, que é não linear, incompreensível e ansioso, seja água, né? Be water, que ele comenta. Se adapte. E isso encaixa muito bem com a carreira. Porque hoje, se você identificar, se você olhar as pessoas que estão em desenvolvimento, né? Ou como que as pessoas estão se movimentando dentro das empresas, as pessoas têm possibilidades que não são tão mais sólidas, que não são aquelas possibilidades de planejamento de carreira. Eu vou entrar aqui, com 6 meses eu vou mudar de cargo com salário X, com mais 2 anos eu vou para o cargo de pleno e depois sênior. Não, as pessoas estão tendo possibilidades de fazer uma transição muito mais rápida. As pessoas estão mudando ali de cargo, de senioridade muito mais rápido. Isso se deve sim a essa parte mais líquida, né? Essa adaptação, essa busca de habilidades, né? A gente fala tanto de soft skills e aqui entra muito essas habilidades comportamentais, esses skills técnicos também que vão te levando para caminhos que muitas vezes você se forma e aí também, eu me formei em psicologia e hoje eu estou atuando como PO, mas o que eu trouxe de psicologia? E aí vem esse complemento, né? É tão líquido, vai fluindo, vai navegando, que a gente vai absorvendo vários pontos, a gente vai absorvendo vários conhecimentos. Eu acho bacana trazer um exemplo meu aqui, né? Hoje eu trabalho com RH, mas eu já transitei ali no marketing, mas um marketing dentro de RH. E hoje eu vejo que é um diferencial meu, porque eu tenho uma visão ali muito mais voltada para branding, para estratégica de marketing, eu entendo um pouquinho e eu consigo fazer com que eu me destaque na minha área, porque eu consigo trazer pontos de uma outra área. Então, uma pessoa que é 100% RH não tem uma visão ali, talvez, de uma área de marketing ou, às vezes, de qualidade, qualquer área que você tiver experiência. Conforme você vai complementando, você vai tendo uma formação contínua, aí a gente cita aqui o lifelong learning, que a gente sempre comenta, né, Lê? A gente está sempre aprendendo, qualquer experiência que você tiver, qualquer curso que você for fazendo, vai somando para que você ganhe corpo, vai endossando para que você consiga navegar ali a tua carreira. E o quanto é importante hoje a gente ser responsável por nossas carreiras. Agora, não é só a empresa, você não vai ficar 20 anos numa empresa, a empresa vai te dar algo ali cravado em pedra. Você tem 5 anos para se tornar pleno, 5 anos para se tornar sênior. Não, agora você tem muito mais possibilidades, mas também tem muito mais responsabilidades. Você se torna o protagonista e você precisa se desenvolver e ter isso em mão, né? Eu preciso pegar a direção e direcionar para onde eu tô querendo ir com a minha carreira. E isso cria uma crise que é o que a gente percebe, assim, para você que está ouvindo esse episódio. Aqui dentro do Foco, um dos serviços que a gente oferece é orientação profissional.
E muita gente procura a orientação profissional não só para definir qual a faculdade vai fazer. Muitas vezes está lá no meio da jornada e precisa de orientação, de apoio, porque o autoconhecimento e você saber quais são as suas habilidades que você não tem, é o ponto de virada, porque não adianta só você falar, você tem que aprender sempre, é importante. Legal, mas aprender o quê? O que eu devo priorizar nesse momento? E quando a gente está dentro do processo, às vezes a gente não consegue enxergar. A gente precisa de um mentor, de um gestor, de um orientador para contribuir. E aí eu vou fazer só um adendo, Bruna, que sim, concordo com você, a gente realmente é protagonista da nossa carreira, porém a empresa sim tem responsabilidade em criar boas políticas, por exemplo, de movimentação entre áreas, flexibilizar e divulgar as vagas, as oportunidades internamente para que as pessoas se candidatem. Então, você vai ficar esperando só uma promoção lá dentro da sua área? Não, se surgir uma vaga numa outra área e precisa fazer com que a cultura da empresa seja propícia para isso. Por quê? Existem muitas empresas em que o líder, se a pessoa vai lá e se candidata para uma vaga em outro departamento, isso é considerado uma traição. Não, a carreira ela não é mais linear, ela é líquida. Então eu posso, de repente, se na minha área eu não tenho a possibilidade de virar sênior, eu consigo, com as minhas skills, porque lembra, a formação não é tão relevante. Quantas pessoas você conhece que tem uma formação X e trabalha na área Y? Hoje em dia é super comum. E não que a formação não seja importante, a formação superior é super importante, ela traz uma base. Mas você consegue transitar, como a Bruna mesmo falou, você é psicóloga e trabalha como PO. Eu quero ser PO daquele projeto. E eu acho que é legal, a gente estava, durante a nossa pesquisa, eu peguei aqui um artigo do LinkedIn do Kleber Almeida, vou mencionar ele aqui porque é bacana a gente dar referência. Ele fez uma pesquisa que a Retrabalho publicou em 2020, que tem tudo a ver com o que você está falando. Para você ter uma ideia, dentro dessa pesquisa, 63% das pessoas já mudaram de carreira, isso é uma coisa que há 30 anos atrás era impossível, 48% pretendem mudar, dessas pessoas que foram pesquisadas, 70% querem algo mais alinhado aos seus propósitos de vida, que vem aquele negócio da autonomia que você estava falando. Então, o que eu quero para a minha vida entra como protagonismo, e a forma de relacionar com o trabalho. Então, pessoas preferem, por exemplo, uma combinação de um trabalho fixo com freelancer, da consultoria, fazer os próprios horários. 73% a relação com o líder muda muito, que acha que a autogestão é muito mais eficiente e que não precisam trabalhar com uma liderança hierárquica, que são as empresas que são mais horizontais e não tão verticais. Então, toda essa transformação, e você vê a geração Z, né? Vem totalmente diferente, quer se autogerenciar, quer ter mais liberdade, o cargo, né, de líder, ele não tem aquele peso como tinha antigamente. Então, você vê que as relações, elas mudam, mas é importante a gente lembrar que a empresa tem papel sim, não tá tudo no colo da pessoa, porque senão a gente entra em crise e acha que tudo depende da gente. E a orientação profissional pode ajudar muito nesses momentos, principalmente recém-formados, ou as pessoas que têm mais de 25 anos, né? A orientação profissional não é só para galera de ensino médio. Pelo contrário, a gente às vezes precisa de reorientação ao longo da nossa carreira e até a nossa aposentadoria, tá? A orientação profissional, a gente tem um conceito, né, Bruna, que é muito legal, que é o life design dentro da orientação profissional, que é o que chama do design da vida, o plano de vida. Então, veja, não é eu falar orientação profissional para a sua carreira, eu ver o que você quer para a sua vida e a sua carreira se encaixar. Tem uma forma que essa carreira líquida, ela privilegia, vamos dizer assim, que é esse lado positivo. Quando você tinha uma carreira muito sólida, que era imutável, você tinha mais certeza, sim, mas ela era, né, muito fixa, você não conseguia se movimentar, então a prioridade era aquele trabalho, a forma dele, você não conseguia mudar. Como hoje você consegue ter mais movimentação, você prioriza muito mais a sua experiência de vida, as atividades que você faz, em ter atividades prazerosas. Então, a gente, por exemplo, falou do chat GPT aqui e automatizações. Essas automatizações, elas servem para quê? Para tirar esses trabalhos chatos e repetitivos e fazer com que as pessoas tenham trabalhos mais prazerosos, que você tenha que usar a sua inteligência, reflexão, projetos, e você ficar mais, sabe, um trabalho que você veja impacto e não só um trabalho repetitivo como era antigamente. E para as empresas também é importante esse conceito, né, de carreira líquida, porque elas precisam olhar que agora as pessoas pensam diferente, desejam, né, oportunidades diferentes. Então o RH tem que olhar ali qual que é o gestor e o RH, né? Porque o gestor agora também tem um papel muito importante. O RH, ele dá todo esse suporte, ele vai suportar o gestor,
para que o gestor esteja cada vez mais próximo, mais olhando assim com uma gestão humanizada, para que entenda o que aquele profissional quer, né? O que aquele profissional deseja para a carreira dele, não é mais algo imposto. Olha, você vai trabalhar X para você ir para pleno, sênior e ficar aqui na minha área. Não, agora ele vai ouvir o que o profissional quer para a carreira dele. Então, o que, que você quer? Onde que a gente pode trabalhar? Poxa, eu preciso de você na minha área, mas eu sei que você quer se desenvolver para uma outra área. Então, qual que é o planejamento? Qual o plano de ação que a gente tem aqui, né? Então, vai fazer... Aí entra o RH com planos de sucessão em conjunto com o gestor e com a estratégia da empresa. O foco na carreira líquida ela é muito mais no indivíduo e na trajetória, nas experiências, nos aprendizados, não só no cargo. Quantas histórias a gente já ouviu? Abrir mão do cargo para ir para uma experiência que era muito legal, que eu ia aprender pra caramba, que eu ia ser desafiado. Hoje em dia o trabalho ele é muito mais flexível e dinâmico, isso pode trazer um certo desconforto, não vou negar, eu mesmo sinto no dia a dia, mas você se molda muito mais com o projeto. E eu acho que o mais importante da carreira líquida, para mim, é que você percebe que as pessoas, ela tem gostos, habilidades e sonhos diferentes. Você pode gostar de mais de uma coisa, que era uma coisa que antigamente era assim, você é marceneiro, você vai ser marceneiro pro resto da vida. E a gente, às vezes muda, às vezes você gosta de uma coisa, nesse momento a prioridade é essa, no outro momento é outra, e isso vai se transformando com o trabalho, tá? E uma coisa que a gente fala muito aqui no Foco, a gente já falou isso várias vezes, é que a empregabilidade é muito mais importante que a estabilidade, né? Você ser empregável, então você ficar atento às habilidades, quais são as tendências. Então, por exemplo, aqui a gente faz um compilado lá dentro do Instagram, trazendo notícias, falando do que acontece na carreira. A gente consome muito conteúdo por causa do Foca, mas todo mundo deveria fazer isso para sua própria carreira. Peraí, quais são as tendências da sua carreira? O que a sua carreira tá dando como os próximos 5 anos deve acontecer? Isso deveria acontecer para todo mundo deveria ficar atento. E a gente estava até falando sobre isso, né? Uma das soft skills mais importantes que a gente já fez até um episódio aqui é o pensamento analítico, é a forma que você tem de analisar contexto, procurar, pesquisar. Né? A gente tem tantos exemplos, né, de pessoas que às vezes escrevem para a gente assim: Alessandra, eu preciso escrever um conteúdo aqui para minha empresa, me manda aí o conteúdo que você fez. A pessoa não para googlar, para pesquisar na lista, sabe, Bruna, os conteúdos que a gente já fez. Essa mentalidade desse profissional tá em baixa hoje, porque a informação tá na sua mão, no seu celular. Agora, como você pesquisa, como você conecta, como você usufrui dessa informação. Não adianta você ter um monte de certificado de um monte de curso se você não sabe aplicar esse conhecimento. E você não vai saber aplicar tudo, tá tudo bem. Mas sabe, a forma que você usa a informação faz toda a diferença. Faz toda a diferença você saber utilizar ali na hora certa. E aí eu lembrei, Ale, a gente tá falando aqui, né, você precisa identificar o que você gosta e seguir no caminho, carreira líquida. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei, né? A pessoa estava na área comercial e essa pessoa falava assim: olha, eu não quero seguir na área comercial, eu não me identifico, mas eu gosto do que eu faço. Então, a pessoa, olha, eu faço toda a parte processual ali dentro do comercial, mas eu não quero ir para a área de vendas, fazer prospecção, eu gosto da organização. E eu gosto de RH. Eu vi que RH tem muitos processos, é legal. E a pessoa começou a estudar, eu dei orientação, a pessoa começou a estudar RH, começou a entender um pouco da área, DP, BP, começou a entender todos os subsistemas. E depois a pessoa falou: nossa, sabe o que eu percebi? Que na verdade, estudando RH, eu gosto muito mais de processos. Não é que eu gosto de RH, eu gosto dos processos, porque RH tem bastante processo, né, determinado. Então é uma área que tem ali os processos desenhados. Eu gosto de desenhar processos e acompanhar pessoas. Então, o que está em alta nesse momento? Aí eu comecei a pesquisar com ela, eu falei: você já pensou em ser um agile, né? Porque são processos, você vai desenhar, você vai estudar, tá super em alta. A pessoa começou a estudar um pouco mais metodologia ágil, começou a entender um pouco mais, falou: nossa, é isso, eu gosto de processos. Não é que eu gosto de uma área exata, eu gosto de resolver problemas olhando para os processos. Então, eu não gosto do comercial, eu não gosto do RH, mas eu gosto de processos. Quando eu fui estudar sobre metodologias e o que eu poderia
entender de certificação, porque no caso dela não era nem uma pós-graduação, eram certificações que ela precisava tirar para poder entrar numa área que era cada vez mais o que ela gostava de fazer. E ela foi tirando esse certificado, né, para poder entrar para uma área ali que ela trabalharia com processos e aprendendo e ganhando mais também. Então, é preciso você ter autoconhecimento, você começar a se conhecer cada vez mais, você começar a aplicar e você começar a entender o que tem ali ao redor, né? E aí a tua carreira, ela vai navegando. Conforme você vai direcionando a vela, você vai no caminho certo, e quanto mais o mar você vai passando, mais você vai entendendo o que tem ali ao redor e vai colhendo o que precisa e o que não precisa. Acho que esse exemplo ajuda bastante. Exatamente. E vou falar de novo, juro que não é só pelo jabá, mas a orientação profissional faz muita diferença, né? A gente nos atendimentos, né, individuais, a gente percebe que, né, e os 4 pilares da orientação, né? O primeiro deles é o autoconhecimento. É você entender qual que é a queixa, de onde a pessoa veio, por que ela veio, o que ela precisa. Às vezes faz aplicação até de teste, de avaliação comportamental, sai com um plano de metas, um plano mesmo de vida. Aí a pessoa, ela consegue organizar isso e aquilo, né? A tomada de decisão sozinha, ela tem um risco. Quando você tem alguém ali te apoiando, te orientando e trazendo, né, essa fala, essa escuta, essa conversa, faz muita diferença, né? E é para vocês se sentirem, né, abraçados, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui pro final, que uma das coisas que eu acho que é o mais bacana dessa carreira líquida é que a movimentação de sucesso, ela é muito mais interna do que externa. Então, o que é sucesso para você? Enquanto você não souber responder essa pergunta, a sua carreira não vai estar bem direcionada. Porque às vezes a gente põe na nossa cabeça que ter sucesso é trabalhar numa empresa multinacional, com um cargo XPTO. Só que assim, você nem gosta de trabalhar em grandes empresas, você nem gosta de estudar inglês. Como que você vai trabalhar numa multinacional? Será que não vale a pena direcionar para uma empresa menor? Porque você tem tal perfil. Então, essa etapa, ela é fundamental. É você entender o que é sucesso para você, o que você valoriza. Então, tem coisas que, né, a Bruna fala muito aqui, quais são os seus valores inegociáveis, e isso influencia em tudo, desde de um processo seletivo, como você aborda seu gestor, como você apresenta as suas ideias, né? E uma das coisas que na nossa pesquisa que eu vou mencionar aqui, é que tem uma lista, né, de coisas para carreira líquida, mas eu vou citar as 3 que são mais importantes. Aprender sempre. Se você for investir numa soft skill que seja comunicação e relacionamento interpessoal, e fazer bons networks. O que isso resume? Resume que a nossa carreira, ela está muito mais direcionada a pessoas com pessoas, e você trocando essas experiências, do que efetivamente a empresa que você trabalha, o cargo que você tem. Pelo contrário, é muito mais a relação e como você navega, você se movimenta nisso, né? Como que você articula isso, e muita gente não sabe como fazer isso, como conversar com as pessoas, como criar relações que durem, né? Apesar da gente falar que a relação não dura, mas assim, criar boas relações, mesmo que seja um período, um trabalho de tempo ali mais curto, sabe? Mas eu já trabalhei em lugares que eu fiquei só 6 meses, teve lugares que eu saí num período de experiência e que eu criei boas relações. Não é o tempo aqui, mas é como você cuida dessas relações, sabe? Concordo, Alê. E agora que a gente chegou aqui no final, quero deixar aquela provocativa pergunta, né? E você, comenta aqui com a gente, compartilha histórias, deixa aqui a sua impressão, o que você aprendeu do episódio. Eu acho que é legal convidar o pessoal a ser mais participativo aqui com a gente. Nós somos uma comunidade, o Foca está aberto aqui para que vocês tenham conhecimento gratuito, tenham conteúdo gratuito. Então, ouvir vocês é super importante para a gente direcionar os nossos episódios e contribuir cada vez mais ali para a tua empregabilidade, para o que você quer e que você precisa para poder progredir na sua carreira, tá? E você pode encontrar o Foca em várias redes sociais, assim como o Instagram. Nós estamos por lá criando diversos conteúdos em Reels, em publicações estáticas, diversos conteúdos e formatos. E também no LinkedIn. Lá no LinkedIn nós publicamos também todos os conteúdos voltados para o mercado de trabalho. Vocês podem me encontrar também no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. E a Lê, pessoal, onde encontrar a Lê? Vamos lá, Lê. Eu tô lá no LinkedIn também, né? Alessandra Falsarella, só procurar Alessandra Foca no Trabalho. Se você tá ouvindo esse episódio lá no Spotify, não esquece de deixar a estrelinha avaliar. E se você precisa de ajuda, conta com a gente aqui dentro do Foca, vamos conversar. E eu aproveito para fazer um último pedido, Bruna.
que é se você tem uma história boa de trabalho, envia pra gente. A gente tem um quadro novo, que é o Foca na História, onde a gente compartilha histórias de trabalho, histórias de trampo. A gente já dividiu algumas histórias aqui. Se você não ouviu, o maior erro da minha carreira tá aqui, errando que se aprende. E aí eu convido vocês a mandarem as suas histórias pra gente compartilhar. Compartilhe esse episódio com alguém que ainda não ouviu podcasts, não conhece podcasts. Vamos aumentar a nossa podosfera. Até o próximo episódio. Então, tchau. Tchau, tchau.